Olá, estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de X-Men 97. Eu sou o Anderson Suete e esse é o Papo Pós-Crédito. E toda semana estaremos aqui juntos para falar tudo sobre essa temporada. Então, já deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e espalha essa mensagem para geral. Ah, e um aviso para todos, tá? Este vídeo aqui vai conter spoilers. E comigo, claro, que nessa jornada nós temos o nosso amigo, o Renato Lisboa. Renatão, bora falar sobre mais um episódio do X-Men 97, porque esse sexto episódio, cara, tá bacana demais e tem muita coisa para falar. Vambora, Renatão, vem comigo. Episódio muito bom, cheio de gancho pro futuro, que voltou lá na temática, né. Vou até adiantar a pauta, voltou a temática do Apocalipse, mostrando ali os acontecimentos, a continuidade depois que eles voltam lá do futuro, o que tá rolando e, cara, o pau vai torar. Essa Malandro, temporada promete. cara, malandro, eu vou te falar uma coisa. Antes da gente falar do episódio em si, às vezes eu tenho até dificuldade de analisar o episódio em todos os detalhes, porque, cara, o nerd que reside em mim, ele tá querendo tomar posse do meu corpo e falar assim, ó, cara, só se diverte, só vai, só se joga, pode largar a mão e salta, porque eu tô me divertindo demais, cara. Tudo que eu assisto ali, eu fico fascinado, cara. Eu falo assim, caramba, mano, que produto maneiríssimo para quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu realmente, cara, tenho muitas poucas críticas para fazer sobre esse material aí do X-Men que eles colocaram pra gente assistir, cara. Pra mim é um deleite, cara. É igual quando eu comprava os quadrinhos ali na banca, não sabia de nada, e lia, relia. É muito maneiro, de verdade, cara. Não, eu voltei a ter 13 anos. É isso aí. Voltei a ter 13 anos e cada semana eu envelheço 10 anos, eu tô igual música do Legião Urbana. Voltamos a viver como há 30 anos atrás, e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Meu irmão, eu fico ansioso porque eu já quero ver o próximo episódio. É isso mesmo, A cara. gente reclamou que a Netflix botava a temporada inteira em um dia. Agora eu tô reclamando que demora uma semana. A gente não sabe o que que quer, né, o nerd não sabe o que que ele quer da vida, mas é algo muito Eu não bom, sei se algo muito foi bom. o Steve Jobs que disse que você não deve se preocupar com o cliente, com o que o cliente quer, porque ele não sabe o que ele quer, entendeu? Fato. Né, dá para ele o melhor produto e aposta que vai dar certo, que depois ele vai te falar assim, ó, como é que eu vivi sem isso antes? Eu tô desse jeito assim, cara, igual pinto no lixo, né? Mas esse episódio, novamente, Renatão, nós temos o foco em uma outra personagem. E não é naqueles personagens que são os mais tradicionais, os mais populares, não. É um outro personagem também, que é um personagem ali que meio que fica no segundo escalão tal. E eu gostei do que eu vi, cara. Não, muito bom, né, um episódio focado ali na Lorna. Não sei o que que eles vão planejar pra ela no futuro, mas acredito que eles estão mostrando ali, dando protagonismo pra quem provavelmente vão ser os futuros protagonistas, né, de alguma maneira vão influenciar demais no futuro da franquia. Então a gente tem esse episódio focado nela, né, o episódio começa já mostrando ali os poderes dela. E cara, assim, pra quem não sabia, né, porque quem acompanhou o 97, quem não lê quadrinhos e viu lá os originais, nunca foi falado que ela era filha do Magneto. E nesse episódio, até eles darem essa confirmação, que é dada durante o episódio, também fica subjetivo essa questão. Eles ficam ali, pô, você parece com ele, estão te chamando aí de um novo Magneto, o negócio tá esquisito, porque, meu irmão, vão mexer com ela e ela manda ver. Ela desce o pau. Exatamente. Eu também vou te falar que eu não lembrava disso, dessa questão dela ter algum parentesco com o Magneto, né? Apesar dos poderes ser similares, eu não tinha essa lembrança, tá? Não sei o que eu perdi no momento isso foi mostrado no quadrinho e tal, mas eu não vi. Então, pra mim, foi já a primeira surpresa do episódio, cara. Aliás, duas. A primeira é que ela é poderosa pra caramba, velho, né? Olha, esse X-Men 97, ele tá trazendo uma coisa muito maneira, que é você pegar os personagens e trabalhar eles na ação, mostrando a extensão, a capacidade, né, e a criatividade com os poderes. E a Polaris foi a mesma coisa, cara. Ela era muito forte. E a outra surpresa foi que eu não sabia que ela tinha esse problema de parentesco que mexia tanto com o psicológico dela. Eu não sabia que ela tinha esses gatilhos, assim, que foi muito explorado nesse episódio, né? É, eu não lembro também disso nos quadrinhos não, cara, mas eu sei que ela é filha do Magneto de um caso que ele teve com a mãe dela, né, e ela, assim como o Pietro e a Wanda, também não foi criada por ele. Embora eles soubessem, acho que ela não sabia. Ela descobre isso depois e aí provavelmente deve ter tido esse problema sim, mas eu não lembro de ter visto isso nos quadrinhos. Mas, eles colocam isso como um plano de fundo emocional, até pra linkar com os problemas que o Xavier vem passando, né, essa questão de
aceitação da perda dele, que tem esse desenrolar ali nos quadrinhos. E, cara, assim, é um episódio cheio também de easter eggs, né. A gente viu lá no X-Men, não sei se foi na primeira classe, primeira turma ou algum outro, que o Magneto ele levanta um navio, né. E aí no desenho ela faz a mesma coisa, levanta o navio e mais extremo do que ele, ela corta o navio no meio, meu irmão. Ali Bem feito, né? mostra totalmente os poderes dela, a extensão do poder, como você falou, né, eles vêm explorando ali ao máximo a extensão do poder de cada um. Mostrou a Tempestade explorando os poderes ao máximo, agora ela, né, o Morfo, né, a própria Jubileu também teve os poderes muito bem explorados, mostrando que não é só, como chamam nos quadrinhos, né, estalinho, né, não é só a biribinha, ela tem ali capacidade de fazer algo mais. E eles vêm explorando bastante isso, e dessa vez eles pegaram ali a Polaris e mostraram a extensão do poder dela na totalidade. Uma coisa que é mostrada ali no episódio, né, aquela galera que ela luta, eu falei de X-Men, do filme, e tem ali o Stryker, né, que no filme mostra ele como um general radical e tal, não sei o quê. E ali ele é um radical religioso, nos quadrinhos é exatamente isso, ele é um radical religioso e tal. E cara, também foi muito bem retratada ali eu não lembro o nome que Purificadores. eles usam, os purificadores, isso aí. Foi muito bem Isso, retratado ali, inclusive, pô, na cena que ela joga o navio, que ele abre os braços exato. ali. Pô, muito maneiro, cara, Eu ia muito te maneiro. comentar isso, como o fanatismo ficou muito bem representado nessa cena, ao ponto do cara, tipo, ó, tô me sacrificando pela minha causa. Você conseguiu perceber que era isso em pouquinhos frames, cara. Né? Você fala assim, olha o que o fanatismo leva a pessoa a fazer, cara. Ela aceita a morte porque ela acha que ela tá defendendo uma causa, mesmo que essa causa seja a mais maluca, mais doida, mais pirada do mundo, mas o cara acredita, o cara é cego, o fanatismo é isso aí, cara. Então, achei maneiríssimo demais essa cena. Mas lógico que os purificadores não vão morrer, né? Porque aí o Alex aparece e meio que salva o dia, né? Meio que salva ela de cometer esse ato aí, que seria um ato de assassinato, né? E por conta disso também, coitada, aí ela é convidada a se retirar, né? Do X-Factor, né? X-Force, certo. X-Force, exato, X-Force. Né? Aí ela é convidada a se retirar, né? E aí tem também uma cena muito legal dela conversando com a Alex, né? E meio que dá para entender que ele tenta até proteger ela, que eles têm meio que tipo um relacionamento ali, ou um Uhum. interesse e tal. Também achei essa cena muito maneira. Eu não achei nada que foi colocado de graça nesse episódio. Tudo contribuiu para o psicológico dela, para as cenas que vão acontecer, para o desenrolar do ato final. Mano, é maneiríssimo o jeito que eles tratam, tá? E aí a gente descobre outra coisa, né, cara? Que o Xavier tá agora muito atuante, ele restabeleceu a escolinha dele, né? Agora os mutantes têm novamente para onde ir, e a gente tem, talvez, um acréscimo muito maneiro de ver, principalmente em animação, que é a sala de perigo, né? Porque a sala de perigo é onde eles conseguem fazer a simulação de um monte de ação tal, que traz um monte de personagem, às vezes, ali para compor a ação, que é legal da gente ver e tudo mais. E o Xavier tá meio que treinando novos X-Men. Aí eu te pergunto, será que isso é alguma indicação, algum indício que eles vão, em algum momento, colocar os novos mutantes nessa série, não? É possível, né, porque desde que voltou, o episódio já mostra esses mutantes procurando a escola, desde que voltou essa temporada, inclusive alguns dos mutantes estão ali, né, eles procurando a escola e tal, não sei o quê. Pode ser que ali a gente tenha um desenrolar. A gente já começa a ter novas equipes, talvez possa ser spin-offs, não sei o que eles pretendem fazer, né, mas seria maneiro uma série spin-off deles. Mas a gente já começa a ter ali outras equipes atuando, mostrando, então eu não entendi qual é o intuito que eles estão querendo, mas cara, já mostra ali a gente já pode considerar que são os novos mutantes, né, são os novos É, alunos então. ali do É porque eu fiquei instituto. pensando, eu falei assim: "Caramba, mano, por que que o Xavier tá treinando uma outra garotada?" Porque você ter uma escola para acolher os caras ali, os caras aceitar os poderes dele, é uma coisa, mas não é todo mundo que entra ali que vai virar um X-Men, que precisa ir pra batalha. E aí ele A tá própria colocando esse Polaris é a prova disso, né, não ela é? ficou. Exato. Aí eu fiquei pensando, isso aí deve ser já alguma sementinha que eles estão plantando, que lá na frente pode ser que se eles fizerem um spin-off, ou se eles quiserem trabalhar com os novos X-Men, os novos mutantes, que era maneiro pra caramba nos quadrinhos de acompanhar, né? Eu achei que é uma maneira boa de você ir colocando essa ideia, né? Na cabeça da audiência tal. E uma outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: eles têm a escola, têm a autorização para ter a escola, mas eles não podem, não têm autorização para ser os X-Men. Mas desde quando que eles precisaram de autorização para ser X-Men? Desde quando? Você lembra ou não?
Eu acho Então, na verdade, tipo assim, o que que eu entendi isso? Esse episódio, se você for analisar, ele é bem intrincado por causa disso, né. A gente tem algumas runs ali que passam rápido, né, vai mostrando algumas situações e é aquela história, né, a gente lê os quadrinhos, então a gente tá encaixando, mostrando aqui, não acha isso importante de aprofundar, mas é legal de mostrar. Vocês nunca precisaram de autorização, mas agora a gente tá dizendo que vocês são persona não grata. Se vocês atuarem, a gente vai considerar como um grupo terrorista. Assim como teve lá na Irmandade Mutantes, Clube do Inferno, né, que a Irmandade Mutante depois se torna Força Federal nos quadrinhos, né, acaba, substituindo o X-Factor, né. E aí, cara, é meio que isso, ó, a partir de agora o governo tá ciente da atuação de vocês, se vocês atuarem como X-Men, vocês vão ser caçados, a gente sabe onde achar vocês, vocês podem ficar aí no cantinho de vocês, ninguém vai mexer, mas se vocês vierem pra rua fazer graça, vai dar ruim. O X-Men, cara, não sei qual que é a sua relação e a sua lembrança com o X-Men. Ele nunca foi os meus personagens prediletos quando eu lia, tá? Eles foram se tornando uns personagens que eu fui gostando à medida que eles foram interagindo, por exemplo, com outros personagens que eu li. Então eu comecei a Marvel lendo pelo Homem-Aranha. Aí depois, como você lembrou, dentro do Homem-Aranha tinha um mix. E os mix era o Quarteto Fantástico. Então aí eu fui entrando no universo Marvel por esses personagens. Uma vez que eles começaram a interagir com os X-Men, aí eu fui levado para o X-Men e comecei também a acompanhar, a comprar os quadrinhos em que o X-Men também aparecia. Que no começo também não era uma revista própria do X-Men, eles também vinham num mix e tal. E aí eu fui pegando gosto tal, por quê? Porque peguei aquela fase do Chris Claremont com o John Byrne. E eles fizeram uma coisa com o X-Men que foi fazer o quê? Tornar eles tipo numa família. Então eles moravam todos juntos, eles interagiam, eles cozinhavam, eles brincavam, assistiam filme. Aí você tinha a amizade do Wolverine com o Noturno, a relação da Kitty Pryde com o Colosso. Então você tinha uma série de coisinhas assim que fazia você sentir assim como se fosse uma novelinha e tal. E esse X-Men 97, ele pega justamente esse recorte. Então, por exemplo, a Polaris saiu. Ela foi expulsa do X-Force. Aí onde ela vai pedir guarita? Vai lá na mansão do Xavier. E lá ela encontra o quê? O quartinho dela preservado, as fotinhas com a galera. Aí chega a Jean, dá aquele abraço caloroso. Aí o Ciclope encosta lá e fala pra ela assim: pô, cara, eu sabia que você ia voltar. Você era mal puxa-saco do Xavier. Aí vem o Fera. Então, cara, isso é muito gostoso de ver. E eles perdem um tempo para mostrar isso, mas assim, de uma maneira carinhosa, de uma maneira que você compra que aqueles caras são amigos, que eles realmente têm um vínculo que vai muito além só do fato deles serem mutantes, serem caçados. Não, cara, eles aprenderam a gostar, a se respeitar, a saber que um é diferente, que um precisa do outro. Isso é muito maneiro do jeito que eles conseguem trazer esse espírito para a animação, cara. Eu gosto demais, cara. Eu achei essa cena bonita demais de ver, cara. Tanto é que o Fera, ele até fala uma frase para Polaris quando ela chega, que eu fui até pesquisar. A única coisa que eu consegui pesquisar é se essa frase realmente existiu e se ela é atribuída ao nome lá da pessoa que a Polaris fala, porque o Fera fala para ela, né? Não sei se eu anotei a frase, mas o Fera fala para ela assim que cada partida é tipo uma morte, mas também cada reencontro é como se você voltasse para o paraíso, uma coisa nesse sentido. E aí ela pega e fala para ele, fala assim, ó, Tyrion Edward. Aí eu falo assim, será que eles citaram alguma coisa que é real? E cara, é tipo um escritor, um teólogo que era conhecido. Ele não escreveu nenhum livro, mas era conhecido, ele tem uns ensaios, ou tem alguns discursos em que ele falava esse tipo de frase e tal. Achei muito maneiro eles colocarem isso, porque faz total sentido com a cena em si e com o que a personagem está passando, né? Então, e antes da gente começar a gravar aqui, né, você falou uma coisa, que nada tá ali por à toa, né, que eu falei isso em algum vídeo. E isso aí, cara, me dá o gancho para uma teoria que eu tenho, de que, vai evoluir essa run que eles estão fazendo agora, talvez para a terceira ou quarta temporada, isso vai evoluir talvez para aquela fase dos X-Men em Krakoa, Que é aonde bem ele lá na fala frente, né? Que é que é bem lá bem na que frente. seria agora, se não me engano acabou agora, deve ter 1 ano que acabou isso nos É. quadrinhos, né, mas eu acho que eles estão querendo dar uma acelerada para chegar nessa fase. É uma fase bem interessante, e aí a gente não sabe o que que eles estão reservando, mas essa frase está muito linkada com o fim desse episódio, tá. Tá linkada ao passado também, a série original, e essa questão que você fala dela chegar lá, né, e ela é expulsa do X-Force lá por, né, o pessoal tá com medo dela parecer com o Magneto, ela meio que, entre aspas, tá perdendo o controle, tá com muita raiva e tudo mais. Ela volta ali para os X-Men e lá na temporada original, acho que se eu não me engano na primeira temporada, no meio ali mais ou menos da temporada, tem um episódio que mostra ela desaparecida, o Homem de Gelo vai até lá, que eles eram namorados nessa série, né, na animação dos X-Men, vai pedindo ajuda pra encontrar ela, e na verdade ela não estava desaparecida, ela estava se juntando ao X-Force, foi selecionada ali pelo Forge, inclusive tem uma ceninha dela com o Forge, minha falta que largou eles, veio pra cá e tal.
Então ela estava lá se juntando e ela você falou que ela dá a entender que ela tinha um romance com o Alex, porque nesse episódio mostra que ela estava namorando com o Alex, É isso né. aí. Inclusive o Summer tem um dedo podre, né, vai gostar de mulher poderosa que perde o controle, assim, lá na China. Todos eles têm essa quedinha por mulher que tem superpoder e perde o controle. É o meio que eles vivem, né, Renatão? Os caras vivem no meio onde só tem gente poderosa. Eles vão se relacionar com quem tá próximo. E quem tá próximo tem poder, aí não tem jeito, né, cara? E as que são menos Verdade. poderosas são tudo novinha. Aí o cara fala assim, pô, eu sou Papa Anjo ou eu cato esse mulherão aqui? Aliás, a representação das meninas nessa série tá muito maneira, cara. Porque a gente tem a Tempestade agora, é eleita, né, como a diretora da escola. Como é de fato ela já foi, né? E aí, Uhum. pô, o visual dela tá maneiríssimo. Essa Polaris tá gatíssima demais, cara. Jean, tá? Todo o visual, todo. Tanto é, cara, que eu mandei fazer uma estátua lá para nossa loja do Ciclope nessa versão. Uniforme azul, com aquele Y bem amarelo assim e tal, Maneiro. porque eu acho muito maneira essa versão. Tem outras maneiras, mas, cara, como eu tô tão empolgado com esse negócio dos X-Men aí, 97, eu falei assim: não, faz esse. A gente vai fazer outro, não, mas Mas faz esse mas eu acho aqui. que essa é a versão mais clássica do Ciclope, né, É a cara. É a mais classicona, tem nos é. games, animação, Isso, agora vai ter a representação no filme. exato. É muito icônica isso, é muito Essa é icônico. icônica demais. Eu falei assim: não, faz essa, tem outras tal. Mas eu espero, cara, que isso que eles estão plantando demore para chegar em Genosha, porque eu quero ver muitos os X-Men do Grant Morrison. Porque o Grant Sim. Morrison deu uma repaginada legal também nos X-Men. A fase dele também foi maneiro pra caramba. Até porque ele começou a apresentar. Cara, ele despirocou, né? O Grant Morrison, ele tem isso, né? Ele viaja nas ideias malucas dele lá e ele começou a colocar uma quantidade absurda de mutante com os mais diversos tipos de mutações e tal, e o grupo dos X-Men, dos mutantes, ficaram tão grande que eu acho que depois eles tiveram a ideia de fazer a saga lá da Feiticeira Escarlate, né, que ela fica pira também, e Regina ela fala aquelas Chame, né. 3 frases lá, né, que sem mais mutante, ou no more mutant, e aí a gente vai ter uma outra desgraça na vida dos X-Men. Os Men vivem de desgraça sobre desgraça, né. É E é uma fase muito boa, tá. Você falou ali sobre a questão de, nos quadrinhos você não começou pelos X-Men, eu comecei, entre aspas, basicamente pelos X-Men. Porque foi a primeira HQ que eu peguei, eu lia, né, meu pai e minha mãe compravam pra mim Turma da Mônica e Disney, então era o que eu lia. Cara, eu passei na feira com meu pai, pra quem é do Rio de Janeiro, conhece Mesquita aqui, eu estava numa feira em Mesquita e tinha uma banquinha, o cara vendendo como se fosse um sebo, né. Tinha bastante revista, depois eu fiquei amigo desse cara pra caramba. E ele estava vendendo lá e eu vi uma revista, formato americano, que a gente só tinha aqui o formatinho, que era o formato pequeno da Abril, na época, né. Então eu vi um formato americano, que era uma graphic novel do Wolverine, eram 4 partes. E era uma capa preta e branca, com o Wolverine no telhado com as garras olhando pra cima, e os ninjas pulando pra cima dele, muito parecido com o que a gente tem no trailer do Homem-Aranha lá na prisão, que ele tá parado assim e os ninjas estão pulando pra cima dele. Era muito parecido com aquilo ali, só que era preto e branco, então era só a silhueta. Eu vi aquilo e falei: "Caraca, que maneiro", comprei a revista pra ler, me amarrei. Aí vi que tinha continuação, procurei as outras, na no a feira só tinha aos sábados. E aí fui de novo na feira, fui naquele cara, falei: "Pô, queria a continuação dessa revista e tal", aí ele foi me mostrou e tal, comprei, li, me amarrei. Aí, na outra semana, fui de novo na banca, no sebozinho ali, aí vi uma capa do Wolverine, com o Wolverine na capa, e era X-Men. Então eu comprei, primeiro eu li 4 revistas do Wolverine, que era uma história, depois eu comprei X-Men, e aí dali em diante, eu não esqueço que foi, se eu não me engano, Vampira é uma X-Men, que era o Colossus, a Kitty Pryde, acho que o Wolverine e a Vampira, assim, e eles meio que caçando ela. Número 16, 17, por aí, quem coleciona talvez vai lembrar melhor. Então eu comecei dali. Logo depois veio o Massacre de Mutantes, que foi no número 30, se eu não me engano, da editora Abril. E dali em diante, irmão, foi só ladeira abaixo, no termo de quebra-pau, não que ficou ruim. Na verdade foi ladeira acima, né. O melhorou negócio muito. ficou doido, ficou muito bom. Eu falei: "Meu irmão", e aí Massacre de Mutantes tinha Thor, tinha uma galera que não tinha nada a ver com X-Men, aí que eu fui entender que tudo era parte do mesmo universo. Aí por causa disso também eu fui lá e comprei, Titãs, Novos Titãs, achando que fazia parte, aí fui entender que tinha um outro universo que era o universo DC, mas isso é papo pra uma outra história. Exato. É o Eu que eu ia te comecei por falar. ali, cara, mas, X-Men é muito bom, cara. E essa série animada, eu gostei muito do X-Men Evolution, mas X-Men 97 tá se saindo muito bem, muito bem. X-Men Evolution foi uma boa renovação, uma repaginada que eles deram no X-Men para uma nova geração, e que eu Uhum. achei que ficou muito maneira também. Mas essa fala muito direto com a gente, então, O Evolution não tinha peso, né, essa tem não. consequência, tem peso, é dramático, é vi Essa, apesar de ser desenho, animação, as temáticas são mais adultas, né, elas são mais, sérias, né, ela não tem essa questão só de entreter não, ela traz aqui a ideia
tem consequência aos atos que eles fazem, as pessoas perdem a vida, se machucam, se ferem, né? Então é muito bacana eles também ter isso que eu acho legal, cara, que eu sempre converso aqui com o pessoal aqui do canal, aqui, a nossa galera. Eu não tenho problema nenhum de você ter X-Men para criança, X-Men para adulto, X-Men para o jovem. Cara, tem que ter, cara. Tem que ter porta de entrada para todo mundo, cara. Não tá, Uhum. esse X-Men não pode ser a porta de entrada para uma criança. Não é uma animação para criança. Quando a gente assistiu lá em 1992, era, né? Tanto que Era tinha bem várias mais coisas velho. censuradas. Isso. Agora, esse não. Esse aqui, a gente está em outros tempos, então é uma animação que se promete mais adulta. E, de fato, os temas que ela aborda são. Né? Os temas que ela aborda são pesados. Até para você entender, você já tem que ter uma certa idade, uma vivência, para senão você nem sabe o tema que o episódio em si está tratando, né? Então, nesse sentido aí, eu acho que é um acerto muito grande eles terem Evolution, ter 97, ter os filmes, ter uma série de entradas para você, dependendo da sua fase, você entra por aqui, né? E aí depois você vai se apaixonando com certeza, e aí você vai ter uma série de opções para explorar e com certeza uma delas vai encaixar melhor assim na fase de vida que você vai estar, né? Porque a gente leu esses quadrinhos numa época em que não existia tanto controle. Então, aquela temática já era adulta até para gente criança assistindo, mas era anos 80, né, meu? Anos 80 valia muita coisa, né, cara? E quem sobreviveu aos anos 80, né, é uma pegada, Ó, tá a escolado para gente tudo, né? O senhor é é do tempo do verdade. matcholate que ardia, meu amigo. Pô, nem fala, irmão. Biotônico Fontoura tinha álcool, tá maluco. Exatamente. Cinto de segurança era um item de luxo, entendeu? São outros tempos, né, cara? É Com outra certeza. realidade. Mas Cara, aí, voltando aqui pro episódio, senão a gente se perde, né? Outra hora eu tô até pensando em fazer aí uma live, alguma gravação no canal para falar de nostalgia. Aí o senhor já tá já intimado a participar. Mas aqui, vamos deixa voltar pro comigo. episódio aqui, que é o foco do vídeo de hoje, né? Bom, fica então estabelecido que a escola do Xavier voltou, o Xavier voltou, tá liderando ali o grupo e tal, né? E aí o Xavier tá num drama pessoal com o que aconteceu com ele e o Magneto lá com o Apocalipse, certo? Então ele vai para a sala de perigo e ele está tentando, através replicando os momentos finais que ele teve ali com o Magneto, ele fica replicando aquilo na sala de perigo, fica replicando, tentando buscar na memória alguma coisa, alguma passagem, algum sentimento que só ele sabe o que ele quer ver, a gente não sabe. Mas isso causa um efeito na sala de perigo. Um efeito muito maneiro, porque o que acontece ali depois também reverbera com o que os X-Men vão ter que se virar, inclusive a Polaris, né, cara? Cara, então, isso também é mais uma citação ao arco dos quadrinhos, né, que é a Perigo ganhando vida ali. E ali, cara, eu acho por que que eu falei até daquela questão lá de Krakoa? Eles estão misturando algumas histórias para poder fazer sentido para o que eles querem fazer, atualizando, e trazendo coisas lá de trás com daqui da frente, misturando e jogando atual. Nada vai ser igual, é uma Exatamente. adaptação, então nada vai ser igual. A gente pode ter momentos antecipados para modificar, porque eles acham que faz mais sentido esse momento ser antes e depois a gente ter um outro fato acontecendo. Por exemplo, você citou aí Dinastia M. Pode ser que ele jogue em Krakoa e por causa de Krakoa faça a Dinastia M, ou ao contrário, a gente não sabe. Então a gente tem essa questão do perigo, que nos quadrinhos ela já tinha uma consciência, ela era uma inteligência artificial, ela tinha consciência e o professor aprisionou. Tem essa questão que o professor ele sempre tem essa dualidade, que ele é bom, mas ele acaba fazendo umas paradas que a gente questiona, sabe? Pô, ele apagou a mente do Magneto nos quadrinhos, ele escondeu várias coisas, ele subjugou o poder de algumas pessoas porque ele achou que isso era o certo a ser feito. Cara, é uma parada que a gente espera do Magneto. E a gente vai descobrindo Exato. que o professor vai fazendo várias paradas também que não são assim tão, né, então ele fica naquela área cinzenta. Só que na animação, acho que para o que eles pretendem fazer com o professor, não ficaria legal já mostrar ele pô, cara, ele fez uma parada, ele aprisionou um ser senciente, por mais que seja tecnológico. Aliás, os X-Men tem muito problema com tecnologia, né. Muito, Tudo que muito. eles inventam se volta contra ele. Meu irmão, aí vai eu tô precisando de alguém melhor lá, né. Se bem que o Stark também não tá muito longe não. Não, a maioria. Normalmente eles estão resolvendo problemas que eles mesmos causaram. Normalmente é assim. Exatamente. Então ele tá ali, cara, remoendo aquela história da morte, a gente volta naquela coisa do professor melancólico, né. Isso. Tá ali remoendo aquilo tudo, com sentimento, tentando buscar talvez aonde ele errou, como poderia ter sido diferente, buscar a questão da memória do Magneto. Ele até mais pra frente ele cita isso, né, que ele tá ali, ele tá tentando encontrar o Magneto dentro dele, mas não consegue. E aí, cara, ele fala algumas coisas pra Sala sala de de perigo, perigo, né? que ela toma isso como uma nova diretriz, né.
que é tornar todo mundo mais forte, porque o Exatamente. perigo absurdo tá pra vir, eles precisam ser mais fortes. Acho que isso também casa com a questão dele querer novos X-Men, ou seja, vou pegar todos os mutantes, porque o perigo que tá por vir, a gente vai precisar de muita gente treinada, já que Genosha tinha os mutantes vivendo lá, ninguém era treinado e foi todo mundo de arrasta, né. Quer dizer, quase todo mundo Exatamente. de arrasta, porque não tinha treinamento, então ele decide treinar todo mundo. E Isso. aí é que o bagulho começa a degringolar, né. Exatamente, porque e aí é legal também, eu não sei se você pegou essa referência, porque você tem a Perigo, num primeiro momento, antes dela se materializar numa figura de combate, você tem ela representada como se fosse uma lanterninha, uma, assim, vermelhinha e tal, e é uma inteligência artificial. E aí se você pegar 2001, Uma Odisseia no Espaço, o inimigo, né, Uhum. do filme é justamente uma inteligência artificial que também tem aquele tipo de aparência, né, age da mesma Uhum. maneira, também está tentando, de alguma maneira, seguir uma diretriz que ela entende que é a correta, e na hora eu já lembrei que é a HAL, acho que é HAL 9000, que é o nome do Isso. do computador, da inteligência artificial lá em 2000. Eles fizeram exatamente essa referência ali, não teve como quem assistiu esse filme não pegar essa referência, o que eu achei também muito maneiro de verdade, né. E aí o Xavier não percebe que aconteceu isso, certo? Ele vai embora, tá? Sem conseguir lá o que ele queria, e ele pede lá para o pessoal, ó, treina lá a galera lá, a molecada nova na sala de perigo e tal, fala para eles, dá até um susto, né? Tem uma cena que ele dá um susto lá na molecada, a molecada vai treinar, né? E aí para treinar, ele pega e fala assim, olha, eu vou ter que ir lá em Genosha para ver uns negocinhos e tal, e Polaris, dá uma força ali, né, velho? Ajuda ali a molecada ali, você é de casa, você já manja. Aí ela ainda fala: "Você tem certeza que sou eu que você quer que faça isso? Eu acabei de aparecer na TV aí, em rede nacional, sendo comparada com o Magneto, não sei o quê". Aí o Xavier tem uma tirada que eu achei muito maneira, que ele fala pra ela: "Eles já estão acostumados com o Wolverine, cara". Quer mesmo que os seus calouros fiquem com a fugitiva instável da escola? Por favor, eles conhecem o Wolverine. Pô, cara, essa tirada é muito boa, cara, é de quem realmente conhece os X-Men, né, cara. Muito maneiro, cara. E é mais uma sacada, né, porque pouco tempo a gente teve o episódio da Rocket Pride não, meu Deus, estava ela e o Mancha Solar. Falta as bolinhas de luz, fugiu a mente agora. Assim, não Eu eu entendi. eu eu vou ter que criar um canal que é o Nerd Esquecido, nunca lembro. A É nerd idoso isso aí, o nome é nerd idoso. a que solta as bolinhas, a gente até falou que teve ela mostrou Ah, a Jubileu, pô? Jubileu. Tem um episódio que ela tá treinando junto com o Mancha Solar na sala de perigo e aparece um Wolverine, né, então É, também tem essa referenciazinha aí tem, disso. tem, tem. Cara, eles vão treinar ali, e ela fica meio assim, aí tem mais uma vez aquela citação da coisa dela tá perdendo o controle, e do pai, pô, não sei o quê, estão me chamando de Magneto, essa história toda. O tempo todo fica citando o Magneto e remoendo essa coisa, tanto ela quanto ele ficam meio que remoendo esse passado, né, o episódio todo. Mas aí eles vão ali pra sala de perigo, começam a treinar, o bagulho perde o controle, né, já manda o Asa de arrasta. Tem perigo na sala de perigo. Que tipo de escola é essa? Tá dando certo? Ele devia estar usando tanta força. Vamos lá, Asa. E eu achei, E no inclusive, essa solução ali para ele não ir de arrasta, eu achei que porque, ali quando a Polaris chega, a Tempestade já tá lá, o Force tá lá, né, Uhum. junto com o Bishop e tal, e já tem um moleque lá que tá já morrendo, né, velho. Tá praticamente morrendo. E aí como o Bishop tem aquele poder de absorver, né, ah, Poder alguma ação que cinético ele e sofre, né, reverter. e Uhum. depois conseguir utilizar, ele pede pra Tempestade e fala assim: "Ó, meu, vamos dar um choque elétrico nesse cara". Você não achou aquele choque muito forte não, velho? Eu até achei, né, mas é um mutante, sei lá, É, pode ser, pode ser. Eu falei assim: sei lá. "Caraca, velho, você vai matar o cara desse jeito, mano. Choque desse aí é pra fritar o cara". Então, mas aquele personagem nos quadrinhos ele morre mesmo, né, só que ali eles conseguem, trazer ele de volta e tal. Dá a E entender que ele não morreu, né, apesar de ele é, continuar lá deitado, desmaiado, mas dá a entender que ele não morreu, né, os caras tratam ele como se ele tivesse ali que meio desmaiado e tal. E também uma outra coisa que eu não entendi, cara, o Bishop não conhece a Polaris? Porque ele fala com ela, assim, como se ele não conhecesse ela, né. Será que eles nunca se encontraram? Será que ele nunca ouviu não, eu falar acho dela? eu acho Porque eu que sei que ele vem conhece do futuro, mas, Polaris é bem conhecida, né. sim, sim. Mas eu acho que, assim, ali ele deu a demonstrar que ele não tem vivência com ela, não que É, ele não não tem. tem convivência, não sabe até, mas não tem intimidade, não tem vivência. Foi isso que eu entendi. E nem ela com ele, porque ele fica o tempo todo se mostrando: "Não, as Sim. ruas era minha sala de perigo. O meu treinamento era dos soldados". Cara, ele fica o tempo todo se mostrando.
É muito engraçado isso, cara. É, ficou legal essa dinâmica, né? Ficou bem maneira Exato. essa dinâmica dos 2 ali, porque ela é meio marrentinha, ele também é, então fica os 2 ali meio que medindo força, e ele faz uma tirada, ela usa a tirada desse cara depois lá na frente. Ficou muito maneira, assim, a dinâmica dos 2 e liderando a molecada ali, né? Porque Uhum. a Perigo aí a Perigo realmente se revela, porque ela já mete um caô, fala assim: "Ó", manda um alerta, tipo: "Ó, tá tendo invasão de perímetro aqui". Aí a Tempestade, o O Forge, quem mais que Forge. tá com eles? Não sei se é a Jean, não sei quem tá com eles, sai e deixa eles ali sozinho na sala de perigo. E aí o perigo se revela, começa a atacar os Cora com Basicamente ela tira o que ela considera os mais poderosos, os que ela conhece melhor, mais né. poderoso e Embora acho que é o que ela achava que era mais fácil de dobrar, porque ela sim, tirou a Tempestade, que é mega forte e tal, mas acho que ela falou assim: "Ó, a Tempestade de mente deve ser mais forte", porque o foco dela era Polaris. exatamente. Ela começa a atacar ali até porque é o poder mais próximo do Magneto, que era o que É o mais forte. o professor ficou ali remoendo essa coisa do Magneto, né. E aí a Polaris começa a lutar ali, mostrar os poderes e ela vai crescendo poder, crescendo poder, crescendo poder, até que solta uma rajada altíssima e ela a Perigo aproveita disso para poder tomar forma. Um outro ser que ela botou para fora dali foi o Forge, né, que como entende de tecnologia poderia talvez muito facilmente desprogramar, desconstruir, fazer ou construir algo que pudesse danificar ela ali, naquele momento. Então foi uma sacada de gênio, assim, que ela teve Muito, e usou o magnetismo da própria Polaris para poder conseguir tomar forma, tomar vida. exatamente. Ela usou o descontrole da Polaris para ela ficar mais forte, para ela evoluir, não é isso? Exato. Aquela energia que a Polaris liberou, ela codificou e conseguiu com isso evoluir. E aí ela ficou meio humana, meio robótica, né? Numa aparência muito maneira, que é uma aparência também, que estava nos quadrinhos, né? É muito bem feito isso aí, cara. Ficou muito bem contadinho ali, você consegue entender tudo, faz sentido, né? E ainda tem essa dinâmica do Bishop lutando junto com ela, demonstrando os poderes, mostrando o quanto que ela é forte. Cara, achei muito bem feito, muito maneiro a criação de um vilão. Você tá vendo a criação de um vilão em poucos segundos, cara. Em poucos segundos, em 30 segundos, sei lá quanto que deu, 1 minuto, você viu a criação de um vilão muito bem contadinho, você entende tudo, sabe que é Uhum. poderoso, sabe o que ele quer, Sabe muito a bem feito. motivação, tudo. Cara, tá tudo ali. Você não questiona, não fica pensando nada, você aceita de cara, porque é muito bem feito, cara. E ela vence essa batalha, né? A É, Perigo vence essa batalha, isso né? aí, ela vence e já sai, né. Isso, ela Tanto vai que pra trocação quando com ela, capota a Polaris, sai na mão mesmo, capota a Polaris, sim. dá até teto preto, né, dá teto preto e tal, e Não, ela faz isso que você ela falou, ela ela foge. mostra o nível de poder dela ali, porra todo mundo e vai embora. Não é nem que ela foge, ela: "Ó, isso aqui é fichinha, usei vocês porque eu queria, agora eu vou para o meu objetivo principal", né. Que quando o pessoal acorda ali, a Polaris acorda, aí a Tempestade e o Forge dá uma explicada ali: "Ó, a gente foi atraído, foi uma armadilha e tal, não sei o quê, e quem atacou pegou a nossa nave e saiu". E aí eles falam: "Tá indo pra Genosha, tá indo pra Genosha". E aí tem mais que, né, que eu acho que vão acabar formando uma dupla que vai ser muito maneira no desenho, tá. O Bishop fala: "Ó, se a gente vai pra Genosha, eu preciso de você, cara, eu quero você do meu lado, porque você é pau pra toda obra". Cara, essa dupla vai dar o que falar, vai Ai, render. ficou muito maneiro, os 2 E ali eu não lembro combinam. dessa dupla nos quadrinhos, tá. Eu não lembro deles formarem dupla nos quadrinhos, atuarem juntos nem nada assim. Não lembro não. Eu também não lembro não, mas assim, gostei do que eu vi, achei que combinou demais os 2 trabalhando junto, um provocando o outro, e ela fala direto pra ele, né, fala assim: "Você é cheio das frases de efeito, né". E ele tem Então, mesmo muita frase de efeito, tanto é que quando a Perigo se transforma num robô, aí ele solta aquela frase que é clássica de frase de ficção científica, onde as máquinas querem dominar tudo, ele fala assim: "É claro que tinha que ser um robô assassino, é claro que tinha que ser um robô assassino". Pô, é evidente, né, cara? Né, tem tudo a é, ver, faz sentido, combina. Por isso que eu te falei, é amarradinho, cara. É um episódio muito bem pensado, muito bem feito. Não perde tempo que não precisa perder, não. E aí a gente vai para quase que o terço final do episódio, né? Porque em Genosha a gente já tem o Xavier, já tá lá a Jean, o Cíclope e o Fera. Eles o estão Fera. lá, o Xavier tá na cadeirinha dele. Deixa eu te falar, cara. Eu não sabia que aquela cadeira do Xavier era um tanquinho de guerra, não, velho. Isso aí foi novidade pra mim, cara. Cara, É, que é a aquela cadeira cadeira daquela lá? dele pô, quem não quer? Aquela cadeira amarelinha dele é cheia dos Gary cara, cheia dos Não Gary lembrava não, cara. tá nos quadrinhos, Eu não assim. lembrava não, olha só, tem coisa boa aí pra eu relembrar, cara. E aí é Eu não lógico, né. lembro o que eu não lembro é se ela quando ele vem do Império Shi'ar, ele vem com essa porque ele volta do Império Shi'ar andando, não sei se tu lembra. É, é, No julgamento do Magneto e tal, ele vai é. embora e tal, e ele volta andando. Depois, ele aparece com essa cadeira. Eu não sei se essa cadeira ela tem tecnologia Shi'ar, alguma coisa assim, mas ela é cheia dos Gary sim.
Tanto que nos quadrinhos, acho que a cadeira não tem nem roda, ela é flutuante, se eu não me engano. Ela não tem roda, ela é flutuante. E aí ela é cheia das tecnologias. Mas ele tá Vendo? ali de novo, remoendo o passado. Ai, meu Deus, ai como eu sofro. Ai, quanta sofrência, cara. Quanta É um sofrência. pouco exagerado isso aí, né, cara? Chega até Pô, beirar, assim, uma coisa romântica, né? dramalhão mexicano. Pois é, cara, eu cogitei isso. Sabe uma coisa que a É. galera estava cogitando na internet, falando na internet, e eu tenho uma explicação? Inclusive, se você sentiu isso, comenta aí no vídeo pra gente. A falta do Wolverine do Morpho. Mas a gente sabe o que eles estavam fazendo nesse período, né? A gente sabe o que eles estavam fazendo. Então, Eu acho que nada por é à isso o toa, pô. episódio anterior, certo? Nada é à Exato, toa, exato. nada é à Nada é à toa. toa. Entendeu? Então eles não aparecem nesse episódio porque eles estavam lá voltando pra pegar o Adamantium do Wolverine e tudo mais e tal. Cara, eles estão lá em Genosha, e aí a Perigo chega, começa a atacar, né. Eu não lembro se eles são avisados ou se eles que avisam que estão A sendo Polaris atacados. manda uma mensagem pra eles que o Xavier até vê na cadeirinha de roda dele assim, mas é assim, tipo, Polaris, ó, deu Polaris, ruim. responda. E ele fala assim, ó, ela termina falando assim, ó, é perigo, né? E o Xavier já meio que intui, não sei como, opa, já sei o que se trata. E aí ela chega lá já tocando terror, né, cara? Ela já Ela já conhece chega todos eles, né? isso São os aí. E até é ataques. citado isso, né, que Isso o não é Ciclope bom. fala: "Pô, ela conhece Conhece nossos nossos ataques e ataques. tal", aí a Jean Grey vai e fala: "Não", mas ela não sabe o que a gente é capaz ainda. E aí E aí ela tem já uma faz cena maneiríssima, né? tem uma Maneiríssima. cena que a gente tinha no trailer anunciado que eu Exato. fiquei esperando, eu falei: "Pô, quando que isso aí vai acontecer, né?". Ela projeta ali psionicamente as garras do Wolverine, bota na frente dos olhos do Ciclope, que aí joga raio pra tudo quanto é lado, aí quero ver Vai, desviar, vai. irmão. Nossa, cara. Quero ver Cara, e desviar. aí eu tenho que falar, cara, eu tenho que falar o seguinte, que esse episódio, ele fez um negócio que é assim, ó, você tem, além daquela parte que eu falei, os caras são família, tal, esse é um daqueles episódios que consegue mostrar a equipe lutando em equipe. Você tem isso lá na sala lá de Perigo, quando eles estão lutando contra Perigo, e depois aqui em Genosha, você vê os caras. Mano, você vê o Xavier lutando usando o físico, cara. Não é a Uhum. mente. Ele teve que. Ele sai na cadeira e vai, e rola pra cá, e joga míssil. Eu falo assim, opa, esse Xavier aí eu tô gostando desse Xavier mais berés aí, entendeu? Então eles lutando em equipe, tendo essa ideia digital e tudo funcionando. Aí depois vai chegar a Polaris com o Bishop. Cara, e a equipe ela vai crescendo ali em combate, que a solução é uma solução de equipe. Não é ninguém que sobressai. Apesar da Polaris ser o tema desse episódio, mas a solução ali é em equipe. E eu achei isso X-Men puro, cara. Sim, X-Men puro. sim, verdade. Tanto que ela, quando ela fala, ela tem um diálogo de novo com o Xavier sobre o Magneto. "Não, vou desbloquear a sua mente, porque você tem que entender, deixa eu tocar e você vai sentir ele", enfim, esse diálogo aí que a galera viu, muito maneiro também, por sinal. E ela fala: "Não, mas e se o meu poder ferir alguém?". Aí o Bishop fala: "Então, fica tranquila que eu vou pegar o excedente". E aí ele fica na frente da galera ali, né, mas cara, tem todo, um desenvolvimento. Mas eu vejo muito também, além de ser uma equipe, eu vejo duplinhas. Também tem isso. É. Tempestade Forge, Wolverine Morfo, né, Jubileu e o Mancha Solar. Os episódios todos a gente vem vendo duplinha, né, Jean Grey e Ciclope, né, várias duplinhas, mas todos como uma equipe, mas sempre com seus pares ali, cada um com seus pares. Cara, muito interessante isso. E E aí o ela tem esse discurso ali com um professor, e ele entra na mente dela, mostra algumas coisas aí, começa a ter as lembranças, né, do Magneto, e ela, meu irmão, ela chega acho que no ápice do poder dela, e o Bishop ali absorvendo aquele poder e a galera atrás. Cara, a cena é muito maneira, muito e maneira. É antes literalmente a disso solução de equipe. E antes disso, a Perigo ela é malandra, porque ela mete um discurso para Polaris, porque ela sabe que o problema da Polaris é o emocional. Então, e aí a Polaris está naquele embate com ela, tal, aí a Perigo fala que, ó, porque a Polaris, a Perigo, na verdade, cara, ela é uma inteligência, ela foi criada por alguém, e aí é lógico que depois ela ganhou vida própria. Então ela fala, ela dá um discurso, cara, que eu achei o texto desse episódio maravilhoso. Então eu até anotei, cara, que ela fala assim, ó, sou apenas um produto de onde eu fui moldada, destinada a repetir os pecados daqueles que nos fizeram, ligadas aos nossos criadores, magnetizadas. Ou seja, ela ainda usa esse espelhamento com a Polaris, porque a Polaris, ela nega que ela é parente do Magneto, porque ela entende que o Magneto, ele é um camarada só mal, que ele não tem bondade. Isso é a imagem que ela tem do Magneto, certo? E aí é lógico que o Xavier tem uma outra visão do Magneto. E aí é quando ela faz isso que você falou. Ele conversa com ela e fala para ela: vou te mostrar um Magneto que você não conhece.
Porra, cara, isso é muito bem escrito. Não, é. Renatão, isso é muito bem escrito, velho. É muito bem escrito, tá? Isso vai muito além do desenho animado, cara. Você Não, os entendeu? diálogos desse episódio, todos os. Cara, eu vou te falar, o cara que fez os diálogos desse episódio é gênio, porque todos os diálogos. Tem cena de ação? Tem. Muito maneiro a Perigo lutando com o professor, a velocidade que ela tem. Você repara que a velocidade contra a imobilidade. Um cara tetraplégico, não, paraplégico, lutando com um ser que tem uma velocidade absurda. Ela é muito rápida. Tanto que ela até venceu a Polaris, porque ela foi muito rápida. Ela partiu numa velocidade que a Polaris não conseguiu reagir. E ela, contra o professor, ela tem a mesma velocidade e ele consegue, entre aspas, lutar com ela até um determinado ponto. E aí a gente tem uma cena, que eu não sei se você percebeu, que tem uma referência à Guerra Infinita, né? Ao Endgame, na verdade. Que é quando ela agarra o Xavier com um machado e fala, dessa vez eu vou na cabeça. Ah, não reparei, ó, cara, que E da o hora. Thor, quando ele pega o Thanos, né? Ele fala, ele enfia o machado e o Thanos fala, deveria ter acertado a minha cabeça. Aí ela pega o machado e fala, eu vou acertar sua cabeça. Ou seja, uma referenciazinha ali, e aí, tipo, quem é o herói, quem é o vilão, né? Dá meio que entender ali, o antagonista, né? Tem essa questão. Muito interessante isso. Mas é muito maneiro ver essa questão dela, da velocidade, versus ele não tendo muita mobilidade. E aí depois ele se junta, e aí acho que tudo isso fazia parte da programação dela, que a programação dela não era só executar eles, né? Era fazer eles evoluírem, se tornarem mais fortes para o perigo que está por vir. Esse era o objetivo desde o início, não era matar ninguém. Muito maneiro também, uma parada que, voltando um pouquinho, quando ela chega, encontra o professor, ela meio que dá a explicação do que ela tá ali, né? Não, porque você quer evoluir, né? E aonde melhor para fazer isso do que no local onde foi a sua maior derrota. Você queria aprender a sobreviver em um mundo sem o Magneto. E onde melhor para começar do que nas cinzas do seu maior fracasso? Mas isso ela fala citando Magneto, né? Que ali Genosha era, entre aspas, a nação do Magneto. E a última derrota do Magneto que fez ele dar aquela surtada foi ali. Então ela faz isso citando o Magneto pra ele. E aí começa a pancadaria e vai embora. Então tudo dela é por causa do Xavier buscando o Magneto. Ela já tem a Lorna ali, e aí tem essa citação que você falou, né? Somos moldados por quem nos criou, não sei o quê, unidos pelo magnetismo. Cara, Muito bem feito, cara. Quer dizer, a cena, o diálogo, a ação, tudo convergindo, tudo conversando para você subverter isso. Por que que é legal? Porque ela faz isso, aí eles percebem que para resolver o problema, a Polaris tem que usar o poder máximo dela, mas ela não quer fazer isso, tá? Ela tá meio que receosa, aí a Perigo mete esse discurso, e aí vem o Xavier, depois que eles falam assim, não, se você precisar fazer, eu vou, pode deixar que eu manda em mim que eu faço. Enfim, eles fazem um combinado lá, um combo, né, de ação, né? E aí entra o Xavier no processo, porque o episódio é da Polaris, mas o Xavier foi muito importante agora como líder mesmo, como o que ele sabe fazer bem. Porque que ele faz? Ele fala para ela, tá? Usando os poderes dele, ele faz o quê? Ele compartilha os sentimentos que ele tem do Magneto. Ela ouve a voz do Magneto dizendo. Tem a cena para assim, ó, ele dizendo, o Magneto fala assim, ó, eu tô tentando ser melhor. Com imagem dele protegendo ali alguns mutantes quando Genova foi atacada, né? Então, combinando ali com a voz do Xavier, incentivando ela a liberar todos os poderes. Ô, malandro, isso é uma aula. Ô, MCU, aprende. Isso é uma aula de como você pega todo mundo, cada um, dentro da sua maior capacidade. É o que eu tô te falando. Agora, nessa série, nessa temporada ainda melhor do que a outra, né? Eu tô conseguindo ver muito melhor o que cada poder é capaz de fazer. Eles estão sabendo explorar, porque agora deu para entender muito bem que o Magneto, o Xavier, ele vai muito além de só entrar na mente da pessoa. Não, cara, o cara é inspirador. Então ele pega, usa esse poder dele para mostrar para a Polaris justamente o que ela precisa ver, entendeu? Que é assim, fala assim, ó, você não está enxergando o seu pai do jeito que ele é, porque você é filha do Magneto. E o que você viu ele fazer, o que eu vi ele fazer, foram coisas incríveis que você não viu e eu vou te mostrar o que que é. Pô, cara, se isso aí não é um texto bem feito, se não é um emocional trabalhando ali em prol da ação e da solução do problema, eu não sei o que mais os caras poderiam fazer ali para ficar melhor, cara. Eu não sei. Tá? Talvez eu estou sendo muito paga-pau desse episódio. Com certeza. Talvez eu estou gostando demais. É óbvio, entendeu? Isso é certo, entendeu? Mas eu estou falando alguma mentira? Fala aí, eu estou falando alguma mentira? Não. Cara, foi muito. Esse episódio é um episódio pra tu assistir 10 vezes, porque cada partezinha. E ele é meio que em blocos, né? As coisas vão acontecendo em bloco. Primeiro focado lá na X-Force, depois focado lá no Instituto Xavier, né? Depois
tem esse arcozinho da sala de perigo, a Genosha e a resolução, né. Então e depois da resolução, o gancho para o próximo, né, o plot twist, para o próximo episódio. E aí, cara, assim, e cada parte dessa tem falas importantíssimas e falas muito bem escritas, cara. Cada fala ali é de você refletir, porque tem muita coisa maneira sendo dita. Muito, Tem muito, sim. muito é um episódio muito bem escrito, tá. Se Parabéns pra quem elaborou as falas ali, os roteiristas, porque se você pegar só o texto, você vai ver que o texto é bem denso, ele é bem, lógico, condensado ali, né, mas uhum. todo o texto ele é bem elaborado, é bem feitinho e tudo casa bem, tá. E aí é lógico, né, Renatão, com a união de todos esses elementos, tal, com os poderes unidos ali do Xavier, Polaris, Bishop, a Jean, todo mundo ali trabalhando em prol da solução, a Perigo, ela é, enfim, vencida. E também cumpre a missão dela, que é tornar esses caras mais poderosos. Então tudo se fecha, sabe? É um ciclo perfeito ali. Tudo se fecha, né? A inteligência artificial, de alguma maneira, atinge o O dela, objetivo. né? E os X-Men também, né? E trabalhando em grupo. E depois disso, o Xavier tem, enfim, a revelação. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vai honrar, né, os ideais ali do Magneto, na memória do Magneto, criando uma corporação X lá em Genosha, cara. O que você achou disso, meu querido? Eu já esperava, né, Você já porque esperava? já esperava, porque se eu não me engano, acho que o próximo episódio tem esse nome, né, Corporação X, né. Então pelas listas ali, a gente já sabe mais ou menos qual arco que eles vão abordar. Tudo isso é consequência política desse ato de proibir os X-Men de atuar, tarará. E aí é onde eu falei ali que eu acho que essa coisa toda vai meio que ir ali pra questão de Krakoa, mas deve ser apresentado de uma maneira diferente talvez, né. Antes da Eles podem usar a Perigo Genosha, né, como se fosse a nova Krakoa, né? a nova Krakoa ali, porque, eu vou chegar nesse ponto, mas deixa eu falar uma coisinha antes. Quando a Perigo é derrotada ali pelo poder da Polaris, que ela fala desculpa. Quando a Perigo é derrotada pelo poder da Polaris e ela fala: "Finalmente poder", será que ela se refere ao poder da Polaris ou ao poder que ela viu dentro do Xavier? Porque o objetivo era evoluir todo mundo, mas evoluir o Xavier primeiro. Porque começa a questionar com ele, a diretriz começa a vir dele. Então deixa esse gancho pra gente refletir. Eu tô falando, esse episódio é todo pra você assistir 10 vezes e refletir. Ele é Esse bem episódio, amarradinho. ele é. Acontece muita coisa, mas você não fica com aquela sensação de que foi tudo muito rápido. Você entende tudo e tá tudo bem. Foi muita coisa que aconteceu, mas você consegue entender tudo. E essas pequenas falas, elas têm muito peso. Eu acho que lá na frente a gente vai ter várias, aquelas lembrancinhas de coisinhas que anteriormente, aí mostra um negocinho, anteriormente. Esse episódio é bom demais. E aí tem essa resolução, ele forma ali a Corporação X, que é uma fase maneira. Aí já mostra os X-Men com aquele uniforme, com aquele jaquetão. Eu achava aquilo muito feio. Mas Mas no depois eu desenho tá maneiro. acostumei. Porque no desenho não tá nos quadrinhos, parecia que o defunto era maior. É, é. O cara que confeccionou errou. Porque, cara, ficou todo mundo muito grande, todo mundo com o corpo do Fera. O Ciclope ficou do tamanho do Fera, pô. A jaqueta era muito grande. Ali não, ali ficou bem representado. Mas ainda prefiro o visual clássico. É, Ele né? com um Yzinho aqui e tal. Aquilo é muito, muito icônico. É, Mas já mostra isso, mostrando que vai vir aí uma nova fase, como você falou. Agora uma corporação, ela pode ser multinacional, tá de lugares, ter vários membros, e já mostra isso na mesa. Que me lembra a mesa de Krakoa, uma mesa redonda, com vários assentos, e aí tu vê que tem uma galera sentada e assentos vazios. Quem vai ocupar esses assentos que estão ali reservados? Se eu não me engano, acho que são 12, né. Eu não contei na animação, mas em Krakoa, se eu não me engano, era 12, e ali depois eu vou até assistir para ver se são 12 assentos vazios. Vazios não, né, são 12 assentos no total. Então acho que pode ser que evolua, pode ser que não, para essa questão, mas tudo me dá esse indício que sim. E aí de novo, a gente tem um discurso do professor, não sei o quê, porque eu já sinto o que está por vir, e aí ele fala: "Eu vejo o apocalipse". Aí mostra a imagem do apocalipse numa holografia ali, né, no meio da mesa, e a cena já corta para mostrar onde ele está, em Atenas, lá no Paternon, né. E aí mostra de longe assim, né, a paisagem, a montanha, o Paternon lá em cima, né, que é aquela coisinha grega, normal, e tem a silhueta que você não viu, você falou pra mim que não viu. Silhueta do Vigia, pra quem não viu, galera, eu não vi volta lá mesmo, no cara. episódio e assiste que tem o Vigia lá no céu, você vai ver o Vigia bem formadinho, com capa, ele no cantinho aqui, a capa, tudo direitinho lá. 2 estrelas formando o olhinho, direitinho. Caramba, passou batido. Pô, muito bom isso aí, cara. Eu não sei se botaram ali só por easter egg ou só pra dizer que dali em diante já é a galera do Arif, né, porque o antigo escritor foi retirado, ele tinha escrito todo o episódio, mas foi reformulado muita coisa. Ó, se os caras Tiraram muita coisa. pensaram nisso, são gênio, hein?
Aí, ali pode ser que tá simbolizando, ó, a partir daqui é tudo nosso, a gente já não vai usar mais nada dele, ou só um easter egg normal, que a Marvel sempre faz também, teve em Demolidor, tem em vários locais, né. E É. aí, cara, a gente tem ali o Apocalipse encarnado, imponente, mostrado de baixo pra cima, naquele ar gigante na cintura. Eu tenho até vontade de comprar um cinto daquele, rapaz, um cinto arrumado que ele tem, hein. Ai, ai. Muito Aí a bom. gente vai fechar o episódio com chave de ouro, né? Porque a gente sabe que o Apocalipse tá fazendo alguma experiência e você percebe que é com alguém, e aí a gente vai ter de volta o francês mais charmoso da Marvel. Ele tá de volta, gente. O Cherry tá de volta, cara. Olha que maneiro, cara. E vai Para voltar como? surpresa de 0 pessoas. Exatamente. Mas ainda A gente assim só não foi sabia maneiro de ver, quando, né? mas a gente sabia. É, Não, é. achei muito maneiro como foi feito, né, cara, que tem ali a situação das cartas envolvendo ele, pra poder, ele renascer com uma nova forma, um novo poder não, poder é o mesmo, né, mas uma nova aparência ali, né, que ele vem com aquela pele pálida cadavérica, cabelo branco, e a gente tem 3 cartas em destaque, que é a Morte, que no caso ele vai ser o Cavaleiro da Morte, né, a Torre e o Amor, se eu não me engano, não lembro. Que é um casal que, se você olhar, é literalmente ele e a vampira na carta. É ele e a vampira. E a galera na internet fica teorizando o que seria aquela carta. Eu vi até um youtuber falando que foi pesquisar o significado da carta no tarô e o cara fez um. Mas eu simplesmente acho que aquela torre é a torre da X-Corp. Só isso. Simples Pode assim. ser, pode ser. O fato Entendeu? é, se eles mostraram, é porque tem significado. Tem significado. Agora, exatamente o significado, acho que a gente vai ver no decorrer aí dos próximos episódios, porque a gente está também se aproximando para o final. Infelizmente, essa série aí, ela vai ter que acabar. E, Renatão, que tudo isso que a gente falou aqui, os caras conseguem fazer em 20 e poucos minutos. Pois é, a gente 1 hora para debater. Claro que tem a nossa resenha, a gente bate papo, fala de lembranças, às vezes foge um pouquinho do tema, né, mas isso é para mostrar pra galera que tá nos assistindo que a gente é nerd, que a gente tá curtindo. E isso aqui não é igual todos os canais de YouTube que vai pegar só os detalhes: "Ah, apareceu o personagem tal. Ah, apareceu", não, aqui a gente tá dando a nossa opinião sincera, igual qualquer um pode vir aqui falar, deixar no comentário e a gente vai responder, vai interagir, né. A gente tá debatendo o que a gente achou do episódio, nosso sentimento, né, o que a gente percebeu ou não percebeu de curiosidade. Tem um monte de coisa que pode ter passado batido que a gente não falou. A galera pode comentar aqui: "Pô, vocês não viram aquilo?". Teoria de vocês também, gente. Vocês estão assistindo o vídeo, pode teorizar aqui à vontade, que a gente vai adorar falar ou trazer um vídeo só respondendo a galera das Tô doido pra teorias. isso, cara. Tô doido, a Exatamente. galera tá muito tímida, tem que comentar aí, tem que falar. O nosso vídeo aqui não é vídeo de youtuber que pega os detalhes e vai destrinchando, não. A gente assistiu e a gente tá conversando sobre, né. Uma coisa que eu falei lá sobre essa questão política dos X-Men e tal, deles serem proibidos, também tem isso, tá, um pouco antes de mostrar o Apocalipse, mostra, o pessoal lá falando: "Ó, se o Xavier tá pensando que ele pode pegar e fazer não sei o quê, isso vai ter consequências, não é assim não". Tudo é política. Tudo aquilo Isso, ali ela é um até jogo fala que político. existe jurisdição, ela usa esse termo, Exatamente. existe jurisdição, então, por isso que é uma série adulta, né, são temas que você não vai ver num desenho de criança, né, desenho jovem, são Uhum. temas então é porque o Xavier deixou público, né, porque se ela chegar a ponto de saber que ele montou, né, uma organização, então ele já deixou isso público, isso já tá rolando, ele fez uma declaração e tal, para o mundo, né. Muito maneiro, ó, olha, esse episódio a gente vai dar as notinhas agora, né? Eu quero que quem está me ouvindo agora saiba o seguinte: eu ainda estou sob o efeito da emoção. Então, talvez a minha nota seja um pouquinho exagerada, talvez, entendeu? Mas ela é justa, justíssima, porque a sensação que ela me causou foi a melhor possível. Então, Renatão, como a gente sempre faz aqui, gosta de brincar, a gente dá selos bacaninha para o que a gente assistiu e comentou aqui. Então, quantos selos bacaninhas você dá para o 6º episódio da 2ª temporada de X-Men 97, meu querido? Como os nossos selos só vão de 1 a 5, Só. não tem como ser mais, Não. é 5. Pô, Eu cara. fico até me questionando se eu não fui benevolente demais em outros episódios que eu dei 5. O outro episódio que eu dei 5 eu achei justo, mas tem episódio que eu dei 4.8, dei 4, talvez eu pudesse rebaixar assistindo esse, hein. Eu talvez mudasse as notas do passado, mas eu deixo um 5 pra esse episódio, porque realmente foi um episódio que merece, por todo o contexto, por tudo que ele apresenta, não é um episódio solto como foi o do Wolverine, né, é um episódio que volta no passado e já mostra pra onde a gente tá indo, né, dá muito ênfase pra alguns personagens, mostra esse senso de equipe, tem diálogos maravilhosos pra você refletir pra caramba. São vários diálogos ali que você pode pegar e botar no teu status do WhatsApp, do Instagram, que vai Vai fazer dar efeito, certo, irmão. Vai vai dar dar certo. certo. É. Frases pra várias frases de efeito.
Eu não tenho como não seguir o relator. Eu tenho que seguir o senhor, porque para mim, acho que já ficou clara a nota que eu ia dar desde que eu comecei a falar, né? Esse episódio para mim ele é tão redondinho que cada elemento que eu pego o visual dos personagens, tá lindo para mim. A animação tá bacana, tá bonito, tá, o jeito que eles estão representando os uniformes, os personagens, tá maravilhoso. O texto desse episódio para mim é um primor, tá? Tudo que o pessoal usa, tal, nada foi jogado, ou seja, desde a primeira aparição da Polaris nesse episódio, mostrando o descontrole dela, entendeu? Foi bem colocado. No primeiro momento eu achei até exagerado, falei assim, nossa, mas essa menina não pode falar do pai dela, né? Mas não, depois você vai ver todo o contexto, aquilo vai ser usado e tal, mais na frente, né? A forma que eles pegam os personagens isoladamente e estão mostrando como eles usam os poderes e por que aqueles poderes encaixam em batalha, eu tô adorando. Eles fizeram isso agora, por exemplo, com a Polaris. Eles em equipe, usando os poderes combinados, usando a criatividade com os poderes, igual você citou, a Jean criando as garras do Wolverine para eles poderem usar uma outra forma de combate, né? A solução final, o ganchinho final, eles dão, por mais que a gente sabe que aquilo ia acontecer, aí a carta marcada, né, para fazer aquela referência com o Gambit. Mesmo assim, quando o episódio é tão legal, é tão maneiro que ele vai te levando, que quando você vê, aquilo te empolga, você até esquece que aquilo não já estava mais do que manjado. Então, o conjunto de tudo isso, aí você pega os elementos sonoros, a trilhazinha, tudo que eles colocam, para mim, esse episódio não tem como dar menos que 5, porque ele me pegou, tá? Essa série é bom porque todos os episódios, por mais que a gente exagerou uma nota ou outra, é um episódio de notas altas. Nenhum episódio aqui é abaixo de 4. Então, você pode mudar lá de 4.5 para 4.2, para 4 ali, mas não vai baixar disso, porque é uma série que ela vem aqui, ó, trabalhando os episódios. Aí você vai ter um outro que você pode gostar mais e talvez os mais impactantes, que realmente esses a gente dá as notinhas maiores. Mas não tem como, para mim esse episódio aqui me lembrou o meu tempo em que eu assistia os desenhos, que eu li os quadrinhos, e no meu imaginário, aqui na minha cabeça, era isso que eu imaginava que era os X-Men. E é isso que eu tô vendo, tá? Representado em tela. Parabéns aí os envolvidos. E ó, MCU, aprende. Aprende, velho. É produto aí da sua casa. Olha o que os meninos estão fazendo e ó, copia, mas faz diferente, né? Copia, mas não faz igual, entendeu? Cola, né? Mas não faz igual, que vocês vão passar de ano, né? Mas, gente, Ô Anderson, se eu não me engano, essa fase, acho que do perigo, eu não lembro se é do perigo ou da X-Corp, ela é uma fase que foi feita pelo Josh Whedon, né? Que fez lá o Capitão América. eu acho que foi. Ele era roteirista da galera lá, então. Mas eu acho que foi sim, cara. Eu acho que foi. Se a memória não me falha, foi, né? Tem hora que dá uns brancos, eu não sei, não. Mas. Nerd também... sem memória, vem aí. É um bom nome, hein, cara? É um quadro aqui no canal que a gente pode fazer, hein, cara? Nerd sem memória. É muito bom. Mas, galera, é o seguinte. Isso é o que a gente achou desse episódio. Agora, a gente quer saber a opinião de vocês. Lembrando que toda semana estaremos aqui, eu e o Renatão, para comentar episódio por episódio. Não esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal, se você não for inscrito, espalhar esse vídeo para geral e segue os Renatão aí nas redes sociais dele. Eu vou deixar aqui o arroba dele aqui na descrição desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!